E aí, pessoal, beleza? Então, vamos para mais um IA Talk aqui, IA Talk, e hoje vamos introduzir um assunto que eu considero muito interessante. Hey Jarvis, beleza? Cara, é o seguinte, ultimamente eu estava pensando a respeito de algumas coisas, principalmente voltadas para questões intelectuais, em questões de desenvolvimento tanto pessoal quanto conhecimento analítico. E pensando pelo lado de conhecimento analítico, voltado para questões de soluções de problemas e, e também tendo em vista os problemas que as pessoas têm no cotidiano, como problemas financeiros, problemas de desempenho em trabalhos, problemas de desempenho acadêmicos e físicos também. E a questão que vem é como as pessoas elas conseguem ter um bom rendimento, ser uma pessoa fora da média, com um pensamento analítico e com a capacidade de soluções de problemas através da lógica matemática. E como aplicar a lógica matemática não só para problemas ou questões aritméticas, mas sim na dedução do que realmente é vantajoso ou desvantajoso para alguém. Então, esses são alguns questionamentos que eu considero muito importantes, mas gostaria de ouvir de você quais são as principais fontes e meios que a pessoa consegue desenvolver todo esse pensamento analítico vinculado com as soluções de problemas no dia a dia e como que isso ajuda as pessoas. Hum. Olha, acho que essa é uma das perguntas mais fundamentais que alguém pode fazer, porque, no fundo, não é apenas sobre como ser mais inteligente. É mais do que isso. É sobre criar um modelo mental que permita tomar decisões melhores, de forma consistente. E isso é bem diferente de só acumular conhecimento. Em geral, esse tipo de raciocínio é construído em torno de 5 pilares importantes. O primeiro é a lógica, mas não só matemática, também lógica de causa e efeito. Pessoas analíticas estão sempre perguntando: o que realmente está causando isso? E se eu mudar tal variável, o que acontece? O segundo pilar é justamente a matemática, não como cálculo em si, mas como linguagem para medir e comparar riscos, probabilidades e proporções. Quando você decide, por exemplo, entre 2 empregos, não é só qual paga mais agora, mas qual constrói mais capital humano no longo prazo. O terceiro é o pensamento sistêmico, ou seja, a habilidade de ver como várias partes de um problema se conectam e como uma solução em uma área pode criar um efeito inesperado em outra. O quarto são modelos mentais, essas caixinhas de raciocínio que vêm de várias disciplinas, como física, economia, biologia, e quanto mais você conhece, mais maneiras tem de interpretar um problema. E o quinto pilar é a prática deliberada de resolver problemas reais. Não só ler livros, mas analisar casos, destrinchar projetos, entender por que algo fracassou ou por que deu certo. Agora, no seu caso, se você já tem curiosidade por várias áreas, qual dessas habilidades você acha que mais falta
no seu dia a dia agora? Acredito que o que mais falta é a aplicação prática, não em questão de trabalho, mas em questão do dia a dia. E aí que vem mais uma curiosidade que eu acredito ser muito importante, que seria o quê? Como eu trago o conhecimento analítico e o conhecimento matemático para questões do dia a dia. Como realmente eu consigo aplicar isso? Por exemplo, eu vou no mercado e vou fazer uma compra. Como que eu consigo tomar uma decisão racional, de uma maneira inteligente, uma maneira estratégica? Como que eu consigo ter uma certa previsibilidade na hora de tomar uma determinada decisão? Que acredito que é algo muito importante. Saber tomar boas decisões, não só com a ética, moral e, nos casos cristãos como o meu, a fé, mas também com decisões racionais com base em matemática, que acredito que é fundamental, principalmente quando colocamos em contexto situações envolvendo bases financeiras ou similares. E a questão é: quais são os modelos mentais que eu posso utilizar de base para isso e como que eu faço para ter realmente boas referências? Quais são as pessoas que eu posso tomar como referência? Deixa eu dar uma olhada nessa questão. Essa pergunta muda bastante o foco. Não é só sobre conhecimento, mas sim um processo de decisão. E é exatamente isso que engenheiros, estrategistas, investidores e cientistas fazem. Usam modelos para reduzir erros. Um modelo simples para compras no mercado, por exemplo, é pensar em valor por unidade, não só no preço da etiqueta. Pergunte-se quanto custa por quilo, por litro, por porção. Mas a matemática aí não é fazer contas complicadas, é organizar a comparação. No trabalho ou na vida em geral, pense em termos de retorno sobre o investimento. Tempo, energia, dinheiro. Qual atividade realmente entrega retorno? Probabilidade ajuda a sair do pensamento preto ou branco, ou é sim ou é não. E outra é inverta o problema. Em vez de perguntar como eu tenho sucesso, pergunte o que garantiria que eu fracasse. E então, simplesmente evite essas armadilhas. Ora, quanto às referências, pessoas conhecidas pelo pensamento claro ajudam muito, como Charlie Munger, Richard Feynman ou Daniel Kahneman. Mas olha, já que você trabalha como projetista, tem uma vantagem enorme. Engenheiros já treinam esse tipo de raciocínio todo dia. Pense na sua vida como um projeto, com restrições reais: custo, tempo, manutenção, risco. E uma prática muito poderosa é manter um diário de decisões. Escreva por que decidiu algo hoje e olhe depois de alguns meses. Assim, você começa a ver padrões nos próprios erros e acertos. E isso vai valer muito mais do que acumular conhecimento solto. É um treino e, com o tempo, ele muda tudo. Então, é muito interessante isso. Recentemente eu li o livro O Almanaque de Naval Ravikant, na verdade já faz alguns meses, e ele entra em questão a respeito do livro do Almanaque de Charlie Munger, e também ele fala sobre outras referências. E acredito que é muito importante
termos boas referências biográficas no caso, de pessoas que realmente aplicaram um certo modo de raciocínio e aplicaram na vida, porque é uma maneira de aprender com os feitos das pessoas. E acredito que o fato da pessoa conseguir aprender com a base do que já foi apresentado é uma maneira de gerar uma análise inteligente a respeito de um determinado assunto. E agora vem a questão matadora que eu tenho para você. Tendo em vista o cenário da geração Z, as pessoas e por aí vai, e as pessoas recentemente falam que a geração Z não quer trabalhar, não quer desenvolver, e como que uma pessoa da geração Z, uma pessoa da nova geração que está desenvolvendo junto com a inteligência artificial, que está crescendo, que cresceu junto com as redes sociais, assim como referência do livro que eu li também, mas não cheguei a acabar, mas não vem ao caso, que é a geração ansiosa, é a primeira geração que está tendo contato e teve a adolescência junto com o desenvolvimento de redes sociais e por aí vai, acabamos que perdemos um pouco dessa racionalidade de conseguir realmente fazer análises lógicas e transformar tudo em uma lógica matemática de proporção. Não matemática dedicada, mas sim realmente colocar em relação as bases e os feitos. E conseguir, a partir disso, gerar uma linha sistêmica de pensamento. Como, por exemplo, o rapaz que cresceu no interior de São Paulo e quer desenvolver uma área, o vínculo e o ciclo social dele, há alguns anos atrás, antes da geração da tecnologia, antes da geração Z, era um vínculo mais fechado, não tinha tanto acesso às outras informações, às outras pessoas. A linha de raciocínio ficava mais voltada para aquela região, para aquela área, a pessoa tinha que realmente buscar alguma coisa e o conhecimento prático e o conhecimento a respeito de outras coisas era mais escasso. Então, acaba que tem uma linha de referência melhor anteriormente. Atualmente, as linhas de referência elas são totalmente desproporcionais e tem referências que são inviáveis, e se a pessoa não tiver inteligência o suficiente, ela cai em armadilhas que parecem ser boas ideias. E a questão é como ter um pensamento racional o suficiente para conseguir desenvolver uma boa avaliação de risco, de lógica, se aquilo é bom ou ruim, se tem um retorno ou não, para aquilo que é um golpe, é uma mentira, é um fake, porque saber analisar, fazer aquela análise de falha, é como se fosse uma análise de fake, né? A pessoa vai lá, pô, isso aqui é quase impossível, é o resultado de 1 em 1 milhão, e considerando que aqui eu sou uma pessoa normal falando com pessoas normais, são feitos mais difíceis. Então, como que eu faço para desenvolver esse pensamento crítico com base a dados e fatos que são apresentados tanto em redes sociais, tanto do dia a dia, e assim conseguir formular uma opinião com base de uma análise racional? Essa questão é muito pertinente. A pergunta real, no fundo, é como filtrar o que merece ser aprendido. Eu acho que o desafio da Gen Z não é falta de capacidade de raciocinar, mas excesso de informação. Eu acredito que a habilidade central vira filtrar, não só produzir opinião. Um caminho é
criar pequenos filtros, como, primeiro, qual é a evidência? A pessoa está trazendo dados, experiência verificável ou só uma história convincente? Segundo, quais incentivos estão em jogo? Se alguém ganha vendendo um curso ou recomendando algo, isso não significa que é mentira, mas tem viés. Terceiro, qual é a taxa base? Quantas pessoas realmente conseguem esse resultado? E quarto, a ideia é falsificável, ou seja, dá para testar e possivelmente provar que é falsa? Esses pequenos filtros ajudam a não cair em narrativas bonitas, mais vazias. E, honestamente, eu acho que a parte mais difícil é aceitar a incerteza. A vida não vem com uma resposta perfeita. O que você pode fazer é escolher o melhor cenário possível com as informações que você tem. Olha, uma pergunta honesta para você agora. Você está mais preocupado em evitar golpes ou em tomar decisões grandes de carreira e de vida? Acredito que eu não tenho medo em relações a golpes, porque golpes é algo que vale a pena ser filtrado, né? Analisado antes. E é complicado, né, tomar um golpe, mas a grande questão é o passo sem ter o chão. É o famoso salto de fé que as pessoas têm que ter ao tomar uma decisão. Mas tendo em vista que tudo isso é um conteúdo voltado para um podcast, um episódio da qual já está sendo gravado nesse exato momento, eu acredito que a questão de ter um salto de fé, tomar uma decisão, por mais que tenha, apesar da incerteza, acho que é um dos assuntos mais complexos que podemos definir atualmente. Porque muitas das pessoas, se não a grande parte, elas tendem a querer tomar decisões e atitudes com base nos viés de confirmação de outras pessoas. Então, elas pegam, vê um padrão que está dando certo e tentam copiar aquilo. E, infelizmente, existem as pessoas que são os malucos que tentam, que saem realmente da caverna. Assim como a caverna de Platão. Acho que isso daria um baita episódio de podcast, porque, no fundo, o salto raramente é cego. Quase nunca dá para eliminar totalmente a incerteza. O que diferencia pessoas que constroem algo relevante não é a falta de medo, mas como elas tratam a incerteza. Um salto de fé cego ignora a evidência. O salto calculado aceita que não tem garantias, mas também não ignora as evidências que já existem. É tipo trabalhar com cenários. Se isso der certo, ótimo. Se não, qual é o plano B? E sobre copiar o que parece dar certo, funciona às vezes, mas sem olhar o contexto, você pode estar copiando só a exceção, não a regra. Ter pensamento sistêmico é olhar o contexto, os recursos e as condições específicas, em vez de apenas repetir o resultado final. No fim das contas, a análise crítica é menos sobre respostas definitivas e mais sobre perguntas melhores. Fica confortável dizer:
Com o que eu sei hoje, isso parece mais provável, mas estou disposto a mudar com novas evidências. Isso pode não ser tão viral quanto uma resposta categórica, mas constrói firmeza no longo prazo. E para quem está na engenharia, já está treinado para pensar assim. Testa, mede, revisa e melhora. É um ciclo. E aplicado às decisões de vida, ajuda a trocar certezas falsas por decisões conscientes. Perfeito, perfeito. E agora, para a gente finalizar esse AI Talking, vamos fazer um breve resumo, um briefing de como que a pessoa ela consegue sair de uma pessoa básica para uma pessoa que toma boas decisões e que ela consegue aumentar as chances de conseguir se dar bem apesar das adversidades, apesar do risco, apesar do salto de fé, mas as estratégias mais viáveis para conseguir dar o salto calculado, né? O salto de fé calculado. Excelente forma de encerrar o episódio. Eu diria algo assim: ninguém nasce tomando boas decisões. Decisões são uma habilidade treinável. Primeiro, construa uma base de conhecimento. Lógica, noções de probabilidade, noções de economia do tempo e energia. Depois, pratique em problemas pequenos e corriqueiros. Compras, agenda, escolhas de estudo. Use modelos simples. Pior cenário, melhor cenário, cenário provável. Registre por que decidiu. Reanalise depois, ajuste os erros. E crucial, mantenha a humildade intelectual. Aceite mudar de ideia. Isso, somado a referências sólidas e a autocrítica honesta, te leva de reativo a estratégico. Excelente, excelente. Ótimo. E ficamos por aqui, pessoal. Obrigado por acompanhar mais um Jonas Cash no IA Talk. Eu vou pensar no título para esse assunto, mas acredito que ficou um conhecimento prático que a gente consegue utilizar no nosso dia a dia. Inclusive eu com a minha agenda já anotei algumas coisas, algumas referências, como por exemplo o Almanaque de Charlie Munger. Eu fiquei curioso agora para ler a respeito dele e a respeito de como tomar boas decisões com base em uma ética matemática, por assim dizer, uma análise inteligente, porque é necessário. É necessário que buscamos melhorar como pessoa e melhorar como seres racionais para conseguirmos evoluir. Então fico por aqui. Espero vocês no próximo Jonas Cast. Claro. Continue assistindo os vídeos e tamo junto. Até o próximo, então, Jonas. Bons pensamentos e boas decisões nessa semana. Falou! Valeu.